Graça e paz, povo de Deus. Estamos retornando para meditarmos novamente na palavra de Deus. Desta feita eu quero trazer um assunto que está no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 12, versículos 31 e 32, para falarmos sobre a blasfêmia contra o Espírito. O texto bíblico nos diz, Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bom, essa expressão bíblica é uma expressão do Senhor Jesus. E por que eu estou falando sobre esse assunto? Eu tenho ouvido e visto muita gente em dificuldade e metido em tremenda enrascada por não entender o que quis dizer Jesus acerca desse grave pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns, por não entenderem sobre o assunto, atiram-se logo e de forma precipitada em julgar com juízo severo, condenatório, aqueles que cuidadosamente comentam biblicamente, claro, buscando correções, ajustes e acertos, sobre certos exageros em manifestações sobrenaturais, movimentos estranhos e outros, presente nas reuniões, nos cultos das igrejas. E estes acusam logo aqueles que comentam sobre o assunto de estarem blasfemando contra o Espírito Santo. Mas será que é isso mesmo? O que é a blasfêmia contra o Espírito? Bom, a blasfêmia contra o Espírito, ela é definida como proferir palavras abusivas contra a divindade de modo consciente, ou ainda atribuir de forma obstinada a Satanás as obras realizadas por Jesus através do Espírito Santo. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles atribuíram no texto a Satanás uma obra que eles sabiam que era feita por Jesus através da pessoa do Espírito Santo. O teólogo Matthew Henry é incisivo quando define sobre blasfêmia. Ele vai dizer que blasfêmia é falar contra o Espírito Santo. É o pior pecado que o ser humano pode cometer. E a Bíblia vai dizer, no texto que lemos, que para esse tipo de pecado não há perdão. Mas é possível ao homem cometer o pecado imperdoável? É possível se cometer o pecado imperdoável nos dias atuais? O teólogo Wisby, responde em seu comentário. Ele diz que esse pecado consiste na rejeição categórica e definitiva de Jesus Cristo. Ele prossegue em seu comentário dizendo que todos os pecados podem ser perdoados. Adultérios, assassinato, blasfêmias e outros pecados do gênero, todos podem ser perdoados,
Mas Deus não pode perdoar aquele que rejeita seu Filho, pois é o Espírito Santo quem dá testemunho de Cristo e quem convence o pecador perdido, conclui o ISBE. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1, na sua página 82, menciona o pecado imperdoável como a recusa deliberada em reconhecer o poder de Deus em Cristo. Segundo esse comentário, isso indica um endurecimento irreversível de coração. O pecado não será, ou melhor dizendo, o perdão não será possível porque ele nunca será procurado. Então, meus irmãos, observe bem, o que comete pecado dessa natureza, a blasfêmia contra o Espírito, ele sofre um afastamento imediato do Espírito Santo na sua vida, ocasionando assim morte espiritual total e irreversível. Isso acontece porque tal pessoa se coloca deliberadamente em oposição a Cristo e, portanto, fora do alcance do perdão. Tal pessoa jamais sentirá qualquer tipo de remorso ou desejo de buscar a Deus. Jamais será chamado ao arrependimento pelo Espírito Santo. A sentença de Jesus: mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no futuro, é para os que blasfemam contra o Espírito. E segundo Matthew Henry, nós temos motivos para pensar que ninguém que creia em Cristo, ou que creia que Cristo é o Filho de Deus, e que sinceramente deseja participar do seu mérito e da sua misericórdia, será culpado deste pecado. E aqueles que temem ter cometido este pecado dão um bom sinal de que não o cometeram. Portanto, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo está longe de ser o que muitos entendem quando se julga com base na palavra de Deus ações, manifestações, comportamentos e movimentos estranhos à palavra de Deus. O que se deve evitar é o juízo difamatório. Este sim é proibido nas Escrituras. Mas a boa exegese bíblica, ela nos levará sempre ao caminho correto e à interpretação exata do texto sagrado, e não aos nossos terríveis achismos tão presente em nossos arraiais, em nossos dias. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo vai além daquilo que nós entendemos fazer objeções ou falar alguma coisa sobre manifestações sobrenaturais, movimentos estranhos e outros. Então, com cuidado, sempre com base na palavra de Deus, nós podemos olhar estas coisas e emitir o parecer que a palavra de Deus nos autoriza. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Acesse o nosso canal no YouTube. Se inscreva. Dê o seu like. E se houver tempo, faça o seu comentário.
Um abraço a todos, até o próximo estudo. Deus te abençoe grandiosamente. Amém.